Deus tem algo novo para todos nós. Amém? Olha que interessante, tempo do advento. Começando lá pela carta da igreja de Pérgamo. Vocês perceberam que na leitura, né, dessa carta, tinha ali, né, naquele povo de Pérgamo, cristãos fervorosos e fiéis. Tem um elogio a princípio, no início. Não é assim? Só que aí depois fala, mas tem algo que me entristece. Eis a questão. E o que a carta fala? Que o que entristece é o quê? As práticas abomináveis por Deus. Por que isso? Naquela região, né, e eles estavam cercados de vizinhos, né, que praticavam falsas doutrinas, né, adoravam falsos deuses. Até a carta fala, uma terra do demônio, né, terra de Satanás. Por isso, porém, tinha-se uma comunidade cristã ali, mas a influência desses vizinhos, não é? Dessas práticas pagãs que ali existiam, elas começaram a se infiltrar na igreja de Deus. Olha que coisa, misericórdia, não é? Vamos agora trazer para a atualidade, para o dia de hoje. Eu gosto sempre de fazer isso, lá e hoje. Lá já aconteceu, né? Foi dado o recado. E hoje, é diferente ou não? Hein? O que nós vemos? A igreja de Cristo aí pelo mundo, a igreja no Brasil, a igreja aqui em Jundiaí, é diferente? Não. Então qual que é a chamada da leitura de hoje para nós? Que nós temos que estar atentos, nós temos que tomar cuidado, não é? Não existe espaço para Deus e para o inimigo, não existe espaço para o bem e para o mal. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. É assim, não é? Ou seguimos o caminho de Cristo, ou seguimos o caminho das coisas do mundo, as outras práticas que o mundo nos oferece. Esta é a chamada dessa leitura para nós. Nós temos que vigiar. E olha que interessante. Tempo de advento, tempo de chegada, tempo de preparação. Por isso, a leitura. É proposital a leitura, não é? Que nós temos que ser como aqueles cristãos que lá estavam e foram fiéis até o fim. E mais adiante na carta, o que fala? Se nós formos fiéis até o fim, nós vamos poder participar do maná. E nós vamos ganhar uma pedrinha branca, que ali vai conter o nome, o novo nome. Olha que interessante. Então, se eu sigo os preceitos de Jesus, se eu sigo os ensinamentos de Cristo, eu vou poder participar do banquete do Cordeiro. E não é só esse banquete do Cordeiro aqui que nós celebramos nas missas. É esse que nós temos que participar de forma correta, mas é o banquete lá na Jerusalém Celeste, junto com o nosso Senhor. E a pedrinha branca com o novo nome. Quando nós nos tornamos santo, não é? O que significa a palavra santo? Separado, não é? Quando nós somos separados e nos encontramos com Deus, nós ganhamos uma coroa, uma nova roupagem, não é? Pode ser o significado também dessa pedrinha com um novo nome, não é? E quando formos para a eternidade, nós vamos ganhar um novo corpo, o corpo glorioso. Nós vamos ganhar uma nova pedrinha e lá com um novo nome. E somente cada um de nós saberá qual é esse nome, né? Porque Deus olha para cada um de nós. Ama todo mundo igual e olha para cada um de nós. Então, amados, esta é a chamada dessa primeira leitura. Para que a gente confie nas promessas de Cristo
e a gente permaneça perseverante como esses permaneceram, não é? Que a vitória será certa. Teremos as adversidades, não é? Mas nós podemos vencê-las se a gente estiver com Cristo. Agora, se a gente deixar as impurezas de fora começar a invadir o nosso coração, aí a nossa fé começa a esfriar. Aí o nosso ânimo começa, né? Aí vem o desânimo. Aí eu já não quero ir mais na igreja. Eu já não quero fazer mais as coisas de Deus como eu fazia. Então, muita atenção. Quando começa isso aí, é momento de eu, né, refletir, fazer a reflexão e voltar o meu olhar para Deus. Não é? E no Evangelho, Jesus, a primeira parte do Evangelho, fala da missão de Jesus, né? Que Jesus foi de onde eles estavam para o território da Judéia. Nada mais é o quê? A missão de Jesus, né? Desde quando Jesus iniciou sua missão, arrebanhou multidões, né? Fez milagres, etc, etc. E aqui no Evangelho, ele é interrogado, né? Sobre um ponto, sobre o divórcio, sobre o casamento. Todo mundo já está cansado de saber essa orientação de Jesus. Tá ou não está? Não é claro para todo mundo isso aqui? Então, nós já sabemos qual que é a orientação de Jesus. Aí a pergunta que eu faço para a igreja aqui de Jundiaí é: hoje, como que está a nossa sociedade com relação a esta orientação de Cristo? Oi? Mas aí, olhando toda a humanidade, a nossa sociedade. É o que o irmão falou. Parece que hoje está meio que normal, né? Separa, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo. É claro, né? Às vezes não deu certo né? Não vamos julgar o acontecido. Mas Jesus vem nos dar essa orientação moral. Se é um preceito, não é? Nós temos que seguir. E se for casar, o que ele quer dizer é o seguinte: que não seja feito de maneira irrefletida, fazendo a emoção. Por isso é um sacramento, não é? Então nós temos que pensar antes de assumir, que também é sacramento, não é? É orientação divina, orientação de Deus, não é? Então é isso que ele quer dizer, para que a gente não faça de maneira irrefletida. Se eu ligo na Globo, o que aparece? Tudo isso aí que está no Evangelho, mais o que está lá na carta, certo? Os meios de comunicação. A sociedade, o que a gente vê, promiscuidade. Não fala lá na leitura? Não é isso? Então, meus queridos, a chamada de hoje para nós é: nós temos que vigiar. E nós temos que crer, acreditar fielmente nos preceitos e nos ensinamentos de Jesus. Crer na sua palavra. Crer na sua palavra. Quer mais milagre? Eu tive um padre no seminário que ele falava assim: você quer mais milagre? Ore mais. Né? Quer mais sobrenatural na sua vida? Dobre o joelho e ore mais. Não é? Reze mais. Então não tem fórmula. A fórmula é essa. Não é? O ser humano, ele não foi criado para não servir a Deus. É o contrário, ele foi criado para servir a Deus. Então o ser humano, ele necessita de Deus. Ele necessita do Senhor. Não é? Ele necessita. O ser humano, ele tem a necessidade de cuidar do seu espírito e da sua alma. Isso, inclusive, é comprovado cientificamente. Então, o ser humano, ele precisa de Deus. Não é? Nós somos cristãos. Nós somos criados à sua própria imagem e semelhança. Então, se nós somos criados à sua própria imagem e semelhança, nós precisamos estar perto dele. Não é? Então, meus amados, esta é a reflexão de hoje, desse domingo, para nós. Que a gente vigie
né, nos preceitos de Cristo. Que a gente fique firme, né, não esmoreça. Adversidades, vamos ter várias. Né? Só eu poderia falar várias aqui para vocês, que eu passei só nas 2 últimas semanas. Uma delas é saúde também. Mas Deus está no controle. Deus está no controle, não é? Cada um de vocês tem a sua diversidade. Nós estamos aqui orando, mas na hora que a gente for voltar para casa, nós temos as nossas lutas. Mas nós não podemos deixar de acreditar que existe um Deus que caminha conosco, que vai à frente, que está acima, que nos conduz, que nos protege. Não é? Nós temos que acreditar. Não é? E é esta fé que nós temos que anunciar. Eu estava refletindo num outro evangelho que seria uma proposta para hoje também, não é? Que todos nós somos chamados a sermos missionários do reino de Deus. Não é só o padre, né? Não é? Todos nós, os ministros, todos nós, cristãos, somos chamados a anunciar a boa nova de Cristo, de Jesus. Né? Toda vez que a gente for para a igreja, poxa vida, tem um espaço aqui, ó, no banco da igreja. Eu vou evangelizar, vou trazer mais 1, mais 2, né? Vou evangelizar lá no meu trabalho, na minha casa. Eu vou ensinar o que diz essa carta aqui, a Pérgamo. Eu vou ensinar o que o evangelho falou no domingo acerca do divórcio. Ah, tem uma parte legal aqui, ó, que as crianças começam a se chegar a Jesus, ele fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? É óbvio que as crianças são do reino dos céus, são de Deus já, não é? Mas o que quer dizer também isso aqui? O reino de Deus é para todos. Todos, para crianças, para os jovens, para os velhos, para todo mundo. E aí ele encerra aqui, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos que ter, né, a simplicidade da criança, a pureza da criança. É isso que Jesus está dizendo. E o reino de Deus é para todos. Não impeçam, deixem que venham a mim. Né? E vocês sejam como eles. Tenham essa alegria, esse ânimo, essa energia de criança em me buscar. É isso que Jesus está falando. Olha que interessante. E nós somos chamados a ser missionários hoje e falar dessa boa nova na nossa casa, no nosso trabalho, lá na universidade, na faculdade, no curso, aonde for. Isso é ser missionário. Partilhar essa riqueza, essa graça de Deus. O mundo está com sede de Deus. E a missão é nossa. A missão é minha, a missão é de vocês. De anunciar esse amor de Deus, esse amor incondicional de Deus para os irmãos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.